Vem comigo que eu vou sentar aqui do lado do doutor. É um prazer te receber hoje aqui em nosso estúdio para falar de um assunto que vem aterrorizando muitos pais, né, atualmente. E mesmo sendo um assunto recorrente, por muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, não sei como agir, não sei o que fazer. Será que é a mesma coisa realmente da vez passada? Será que não? Doutor, você deve ouvir no seu consultório que isso realmente vem acontecendo muito atualmente, né? Casos de gripe. Sim, realmente assim, é sazonal. Todos os anos existe esse surto de gripes e resfriados e infecções respiratórias. Geralmente combina com esse período de chuva, né? Ali, os primeiros meses do ano, que também coincide com o início das aulas das crianças, né? E isso sempre existiu. Logicamente que a população está um pouco desacostumada, principalmente os pais aí de primeira viagem, porque as crianças estavam aí durante 2 anos reclusas em casa. Sim. Então, muitos pais, inclusive, chegam lá no consultório e relatam que em 2 anos a criança nunca tinha gripado, nunca tinha resfriado. No entanto, agora ela voltou para o colégio, uma semana boa, uma semana doente. Mas, na realidade, isso sempre existiu, tá certo? Você acredita, como você diz, é sazonal, né? Mas você acredita que isso dá uma diminuída no próximo semestre? O esperado é que a partir de junho, julho, caia bastante essa procura por pronto-socorro. Tanto que, normalmente, nos serviços de pronto-socorro, nesses períodos, você sempre tem escala extra de pediatra. Então, isso é invariável. Como eu lhe disse, praticamente todos os anos isso acontece. Aliás, praticamente não, todos os anos isso acontece. É uma movimentação sazonal. Nesse período de chuva ou de retorno às aulas, em que as crianças estão mais reclusas em ambientes fechados, isso favorece muito a proliferação dos vírus respiratórios, principalmente o rinovírus, que é o vírus mais comum dos resfriados, e a influenza, que é um dos vírus mais importantes na transmissão das gripes. Doutor, isso acontece muito mais realmente na primeira infância, ali entre os 2, 3, 4 anos, ou não? Com certeza, até pela questão da formação do sistema imunológico. Eu me lembro que o meu primeiro filho, embora eu seja pediatra, eu levava para um pediatra, né? E o Dr. Roberto sempre dizia: Marcelo, olha, quando completar 5 anos... Acabou, eu sempre escuto isso, viu, doutor? Que é verdade, sabia? Assim, mas eu acho que é isso. Você tem um contato com determinado patógeno, você adquire imunidade. Então, é a questão da imunidade adquirida. Então, sem dúvida nenhuma, à medida em que a criança vai ficando mais velhinha e que ela vai passando os anos de frequência no colégio, esses episódios eles vão ficando mais espaçados. Desaparecer, logicamente que não. Doutor, tem umas reclamações recorrentes também, né? Eu, inclusive, participo de alguns grupos de mães e é comum a gente ouvir esse tipo de reclamação de as urgências hoje em dia estão bem mais lotadas do que antigamente, nesse efeito pós-pandemia. Você não consegue também marcar uma consulta mais com tanta facilidade, né? Remédios estão cada vez mais difíceis. A gente tem, inclusive, um depoimento de uma mãe, quero até mandar um beijo para ela, que é a Kaline, mamãe da Maria, que vai falar com a gente, né, sobre isso e tirar alguma dúvida com o senhor. Okay, pode ser? Tudo bem, pode ser. Vamos ver, então. Oi, eu sou a Kaline, eu sou mãe do Arthur, do Davi e da Maria, essa mocinha aqui que tem 3 anos. A Maria entrou na escola esse ano e ela tá adoecendo bastante. Desde abril pra cá, ela já gripou 2 vezes e por último agora tá com uma crise de tosse alérgica, né? E está sendo bem complicado conseguir atendimento, as urgências estão lotadas e as farmácias estão sem a medicação que a gente precisa. Muitas vezes para encontrar uma dipirona tem que rodar a cidade toda, antibiótico tá terrível, remédio para colocar em aerosol. Medicações que a gente conseguia facilmente até o ano passado, tá muito difícil, bem estressante. E aí eu gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre o que a gente pode fazer para diminuir a incidência das doenças, assim, se a gente pode melhorar a imunidade dessas crianças.
Quero desde já abrir o nosso canal de comunicação para você que nos assiste também. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar aqui para o nosso WhatsApp, DDD 86 99411 7777, que o doutor está aqui para responder. Bom, então vamos lá. Primeiro uma explicação. Então, como eu falei, sempre nesse período as urgências são mais lotadas, tá certo? Porque no segundo semestre a demanda é muito menor, então você tem aquela escala fixa e geralmente nesse período você tem que ter uma escala extra e nem sempre você encontra profissionais que consigam suprir toda a escala, isso principalmente do serviço público, tá certo? Quanto à falta de medicamentos, o grande problema é que devido à pandemia do Covid, alguns medicamentos tiveram os insumos reduzidos, então realmente a gente tem sentido falta de algumas medicações, não só essas, inclusive nos hospitais, medicamentos para pacientes graves, algumas vezes a gente tem que fazer adequações. Bom, mas aí quanto à questão de como prevenir. Sim. Primeira coisa, assim, a única maneira efetiva de melhorar a imunidade de qualquer criança é a alimentação saudável e hidratação. Essa é a principal maneira da prevenção das infecções respiratórias. Então, é manter a criança saudável, alimentação saudável e hidratação. Uma maneira adicional seria a lavagem nasal com soro fisiológico de maneira mais frequente. O cuidado mais importante nessa transmissão, na transmissão desses vírus é justamente a higiene das mãos. Então a gente aprendeu muito com essa pandemia do Covid a usar álcool em gel, a usar máscara. Embora eu já venho percebendo algumas pessoas com sintomas gripais que já saem para ambientes públicos sem nenhuma proteção. Então eu acho que isso é um alerta, inclusive, que a gente tem que fazer. Você acha que é importante ainda manter o uso de máscara, mesmo em ambientes abertos, com crianças, nesse período? Eu acho que, pelo menos, no mínimo, aqueles pacientes que têm qualquer sintoma gripal, eles devem usar máscara, pensando em proteger aqueles com quem eles vão ter contato. Então, isso aí, eu acho que é para sempre. Isso aí, na verdade, já devia existir desde sempre. Mas depois do Covid, eu acho que pelo menos essa lição a gente tem que ter. No colégio, então, como eu falei, alimentação saudável, um sono reparador, hidratação de mucosas nasais, que pode ser feito com soro fisiológico, usando seringa, tem alguns dispositivos específicos para isso. Então, higienizar as vias aéreas sempre que possível. Lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. E um cuidado que eu sempre digo para os pais é o seguinte: é difícil você evitar que sua criança pequena compartilhe objeto com outras crianças. Sim. Isso é quase impossível. Mas quantas vezes a gente não vê pais que dizem o seguinte: meu filho está em casa, mas só vive gripado depois que o irmão foi para o colégio. O irmão, às vezes, tem ali 5, 6 anos, ele já não gripa tanto. Mas ele traz na mão os vírus, traz na roupa, traz no corpo. Então, eu sempre digo para os meus pacientes: quando o irmão chegar em casa, a primeira coisa que faz antes de lanchar, sentar à mesa para almoçar ou para jantar, troca de roupa, dá um banho completo. Essa é uma maneira adicional. Outra coisa seria frequentar escolas em ambientes arejados. A gente sabe que em Teresina isso é uma coisa quase que impossível, né? Você botar dezenas de alunos numa sala de aula e não ter a refrigeração adequada. Mas essa também seria outra maneira também efetiva. Então, basicamente, seriam esses os métodos: lavagem de mãos, uso de álcool em gel, continuar usando máscara, principalmente os pacientes que têm qualquer sintoma respiratório, sem dúvida nenhuma. Doutor, acho que toda mãe tem um pouquinho de médica, né? Acho que com a experiência tem que ter, né? Tem que ter esse filho. Acho que com a experiência ali, com as coisas que acontecendo recorrente, a gente acaba tendo aquele pouquinho ali, né, de discernimento do que é certo, do que é errado. Existe uma diferença entre... Eu acredito que deve ser importante também identificar o tipo de gripe, o tipo de tosse que a criança tá. Qual é a diferença? Como eu posso saber se a tosse está mais aqui na região nasal e garganta ou no peito? E quando eu devo me preocupar com essa tosse?
Então, assim, existem dois quadros principais. Um quadro de resfriado, que é um quadro mais leve, geralmente a febre é mais baixa, a criança fica molinha, mas não tanto. Então, os sintomas, eles lembram mais um quadro respiratório. O paciente tem mais coriza, tem mais espirros, geralmente a alimentação ele continua se alimentando bem. Resfriado, dificilmente ele se complica. Os quadros gripais são aqueles quadros em que a febre geralmente é muito alta, a criança fica muito debilitada. A criança muitas vezes reclama e começa aquele quadro de secreção de vias aéreas importante e tosse. Acho que a grande dificuldade, o grande sinal de alerta seria tosse. Eu acho que todo pai deveria ter uma noção de qual é, por exemplo, a frequência respiratória do seu filho no repouso, quando ele está saudável. Por quê? A presença de uma tosse persistente, uma febre persistente por mais de 3 dias e um aumento da frequência respiratória é sempre um sinal de alerta. Sim. Aquela criança que você controla a febre e mesmo assim ela continua muito mole, muito hipoativa, muito restrita ao leito, isso é um sinal de alerta. Então, quando você junta esse conjunto de fatores, febre mais prolongada, uma tosse mais persistente, qualquer sinal de cansaço da criança, essa mãe ela deve procurar sim um pronto-socorro. Quando os sintomas forem mais leves, como nos casos dos resfriados, que parecem mais quadros alérgicos de rinite e sinusite, eu acho que a ideia é, se tiver febre, controlar a febre. Hidratar bastante, manter a alimentação mais saudável possível e sempre que possível procurar o apoio do pediatra, tá certo? Depois da pandemia, eu acho que praticamente todo pediatra hoje tem um meio de comunicação Sim, WhatsApp, pela a gente telemedicina. sabe, alguns têm plataformas específicas, Sim. mas o que a gente vê é que a maior parte usa o próprio aplicativo de mensagem de texto. Certo. A gente tem uma pergunta direto do nosso WhatsApp. Vamos ver qual é a pergunta. Vamos lá. Bom dia, minha filha está gripada, tossindo muito. O que é bom dar para ela? É uma pergunta difícil, porque... Ficou bem, agora não é específica, toda né? conduta, embora pareça ser uma coisa muito simples, toda conduta ela merece de um exame físico. Mas a resposta geral é muito líquido, sempre muito líquido. Eu não sei nem se eu deveria dizer isso, mas assim, quase todo pai tem um nebulizadorzinho em casa. Sim. Então, se seu filho tem costume de fazer nebulização, vai lá, dá uma olhadinha como é que o pediatra indicou a última vez a nebulização, faz a nebulização. Eu acho também, e aí, assim, eu como pai, eu não estou falando aqui como pediatra, estou falando como pai. Certo. Tá certo? Porque aí, como pediatra, eu diria para não dar remédio nenhum, talvez, sem uma avaliação. Mas como pai, eu acho um antialérgicozinho, pelo menos ali para você sentir que a criança responde bem, porque às vezes o que mais incomoda a criança é a coriza, o espirro, a congestão nasal. E às vezes um antialérgicozinho dá uma aliviada, a criança fica mais confortável, volta a se alimentar melhor, abrando o coração do pai também. Então eu acho que toda mãe, todo pai é meio que apegado com medicação também, né? Acredita que vai dar certo. Olha, eu fico assim, às vezes, quando eu chego na doutora, que ela diz, olha, é viral, vamos esperar passar, isso não entra na minha cabeça, a gente já fica, como assim? Vou esperar passar. Não vai botar antibiótico, né? Mas assim, eu acho que quando você encontra um profissional, que você confia no profissional, isso começa a entrar na sua cabeça e você vai acreditando e vai dando tudo certo, né? Inclusive, Suiane, assim, hoje eu faço pediatria hoje nos meus pacientes cardiopatas. Durante essa pandemia eu migrei um pouquinho mais para cardiologia. Mas eu continuo sendo pediatra. Inclusive, eu sempre digo que todo cardiologista pediátrico tem que ser pediatra. Bom, então, quando eu fazia muita pediatria, eu tinha um esquemazinho que eu deixava para meus pacientes. Sim. Então, assim, era meio que um fluxograma em que eu dizia, olha, comecei a dar tal medicamento, piorou dessa maneira, continua, não melhorou, me preocupa. Então, assim, o importante é ter o feedback de não estar evoluindo da maneira que o pediatra orientou. Aí essa criança ela tem que ser avaliada. Sim. Eu em casa, né, eu tenho também algumas receitinhas, assim, digamos, de tempo de vó, que eu aplico com o neném. E, inclusive, mostra aí, carinha, a situação que o neném tá. Olha, inclusive, ele tinha muita resistência em fazer inalação.
E com o tempo, eu comecei ele começou a entender que aquilo era bom para ele. Faz bem, né? alivia. Alivia demais, mesmo só a inalação com soro fisiológico, né? Sem medicação. E a gente tem adotado isso em casa. Eu posso só fazer uma observação, Sim. Ciane? É um alerta para os pais. Quando eles forem fazer inalação com soro fisiológico, isso às vezes é um erro. Porque os pais geralmente guardam o soro fisiológico na geladeira. Aham. E não pode fazer inalação com soro frio. Sim. O soro ele tem que estar em temperatura ambiente, tá certo? Porque o soro frio, ele pode provocar pior dos sintomas Sim. respiratórios. Então isso é um alerta. É importante mesmo. Inclusive, falando em soro, né? Tanto para nebulização quanto para lavagem nasal, uma seringazinha de 10 ml eu sempre tenho em casa. É bom. Nunca me abandona. É bom para fazer lavagem nasal. Eu acredito. Assim, a gente tem sido orientado, né, que é uma das coisas principais para prevenir a gripe. Sim. E eu faço no meu filho não só quando ele está em quadros gripais, mas, tipo, veio da escolinha, um dia sim, um dia não, eu tô pelo sempre menos, fazendo a ao lavagem dormir, nasal. Ao acordar, toda criança deveria passar pela lavagem nasal. É limpeza. Então, assim, a mucosa nasal, que é a pele que reveste o nariz, é a principal barreira de proteção contra as infecções. Então, se ela está ressecada, se ela está irritada, ela é mais propensa a que os vírus e bactérias penetrem nessa barreira. Se ela está hidratada, se ela está saudável, então essa é uma maneira de prevenção, de, entre aspas, aumentar a imunidade. Lembrando que não tem como aumentar a imunidade de maneira prática, mas tem como sim você melhorar a resposta do organismo. Eu acho que a palavra mais correta é essa. A gente tem até um depoimento da doutora Mariana Santos, ela que é otorrinopediatra. Meu Deus, é a que me salva em todos os momentos. Quero deixar um grande beijo para a doutora Mariana. Para minha Deus no céu, doutora Mariana aqui na terra. Ela deixou um depoimento também falando sobre quadro gripal, olha só. Um número absurdo de pessoas, principalmente crianças, nos pronto-socorros. Realmente as viroses vieram com tudo. E aí a gente está realmente vendo as consequências disso, faltando remédio em farmácia, enfim. E a Suene me pediu para falar um pouquinho sobre como prevenir. E quando falo em como prevenir, não tem como não pensar em lavagem nasal. Então, a lavagem nasal é uma grande arma. Eu falo sempre isso para os meus pacientes, que às vezes falam, eu quero um xarope para tosse, às vezes dão mais valor ao xarope do que a simples lavagem nasal. Então, assim, a lavagem nasal, ela é essencial. Já está mais do que comprovado cientificamente que a lavagem, ela ajuda a prevenir infecções bacterianas secundárias, diminui a necessidade de dar medicação via oral, dá um alívio, muitas vezes, instantâneo da questão da congestão. Então, ela é uma grande arma no combate a essas infecções e ela deve ser feita da forma correta. Tá aí, doutora. Então, ela falou sobre a importância da lavagem nasal, né? Você pode dar uma dica para os pais de como... Eu conheço muitos pais que têm medo até hoje de fazer a lavagem nasal. Na realidade... Eu tive que aprender de todo jeito. Eu acho que é não ter medo. Porque, assim, qual é o grande problema, qual é o grande medo dos pais? É a criança, o soro cair no pulmão. Só que, na realidade, o soro fisiológico, se ele cair no pulmão, isso não tem nenhum problema. Hoje ir para o ouvido, pode ir também? Pois é, o que é que acontece? Teve uma onda de umas lavagens que eu, particularmente, eu achava meio cinematográficas. Então, pegava um volume exagerado de soro e você fazia a lavagem nasal com uma pressão muito grande. Sim. Então, realmente, você podia levar a secreção para o ouvido. O ideal, você usa uma seringa de 10, se seu filho não tolerar, faz com a de 5, que é mais suave, faz com a de 3, não importa, o que importa é lavar. E aí a maneira como ele aceitar de maneira menos traumática, tá certo? Então, existem algumas crianças, inclusive alguns dispositivos, que você coloca a criança nessa posição, e você injeta o soro em uma das narinas e o soro, ele lá nas vias aéreas, lá na parte posterior das vias aéreas, ele passa para outra narina e sai. Existem alguns dispositivos que já são próprios para isso. Mas, por exemplo, com meus filhos, a gente fazia, às vezes deitado, eu pegava uma seringazinha de 3, 5 ml e suavemente você coloca a criança deitada, ele vai engolir o soro.
tem que ter cuidado, porque aí nesse caso deitado você não pode colocar o jato muito forte. Sim. Então tem que ser um jato mais lento, porque a criança deglute o soro, isso não tem problema nenhum. Então eu acho que a melhor maneira é aquela maneira que a criança se adequar Sente melhor. mais confortável. E ainda tem aqueles outros dispositivos que são automatizados, na forma de spray, de jatinho. Eu não gosto muito desse formato. Eu acho Mas que para acredito quem que tem não pais se mais adapta, seguros, eu acho né? que para quem não se adapta à seringa, ele é uma boa, alternativa. Sim. Por quê? Porque hoje os dispositivos, eles funcionam em qualquer posição. Então, vai ser na posição que a criança se sentir melhor. Por exemplo, meus filhos, eles usam, vai lá e botam no nariz, acabou. Então eu acho que é mais prático. é a maneira que a criança se adaptar melhor. Eu acho que o soro fisiológico na seringa ou no dispositivo automatizado é inclusive melhor do que a inalação. Sim. Porque assim, a rigor a inalação serve para levar medicamento para o pulmão. Ele até umidifica, mas não lava. Então eu particularmente oriento mais a questão do uso da seringa mesmo. Nossa, gente, o tanto de catarro mesmo que sai da narina, numa lavagem nasal, não é normal. E aí eu só acho que o grande cuidado, independente da posição que a criança for colocar, é ter o cuidado com o jato. Porque às vezes o jato é muito forte. Aí realmente existe um tubinho que liga a garganta, as vias aéreas, a garganta com o ouvido. Na realidade, o ouvido faz parte das vias aéreas. Sim. Então, se essa águazinha contaminada, esse soro fisiológico for para o ouvido, você pode ter otite, sim. Entendi. Doutor, só para a gente finalizar, cebola no quarto, resolve? Eu acho melhor comer a cebola. A cebola, o alhozinho, um chazinho de cebola, um chazinho de alho, não. E o alho, inclusive, eu de vez em quando eu dou uma olhadinha no site da USP, eles têm um site, ele tem uma parte só de fitoterápicos, que inclusive a cebola, o alho, eles têm função sim. Aí, eu acho que chá e beijo de vó não faz mal pra ninguém. Olha aí, tá vendo? Eu sempre coloco quando ele tá gripadinho com uma cebolinha cortada dentro do quarto. Inclusive, eu me lembro demais, quando eu fiz pediatria, tinha um grande pediatra em Teresina, o Dr. Noronha. O Dr. Noronha é um senhor, hoje ele já está afastado, eu acho que ele já tem 100 anos, graças a meu bom Deus, mas eu aprendi muito com o Dr. Noronha. Que ele orientava o seguinte, ele orientava, era mel, limão, maçã verde, só prestava se fosse maçã verde, não prestava só solta maçã. E água morna, então você fazia aquele chá e dava para a criança de 8 horas. E você sabia que eu indiquei muito isso para meus pacientes, eu sempre indicava esse chazinho do Dr. Noronha. Eu acho que essa geração que não é tão nova, todos tiveram esses ensinamentos com o Dr. Noronha. Então, inclusive, Dr. Noronha, um abraço. E quando a gente tem fé e acredita, dá certo também, né, doutor? Doutor, muito obrigada, tá bom, pela disposição. Obrigadão mesmo.